Estreou na última sexta-feira o filme O Dia do Sim. A trama conta o que aconteceria se os pais dissessem apenas sim para os filhos por um dia inteiro. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o psicólogo e professor da UBRA, André Vieira, que vai nos explicar se isso é possível. Professor, seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Tá mais para a ficção ou para a realidade? O que acontece se a gente disser apenas sim para os nossos filhos? Uma boa tarde. Olá, boa tarde. Então, olha só, essa é uma questão bastante importante aí, interessante, né? E até uma situação que a gente tem vivido muito na nossa realidade, assim, né? Chegam muito a nós nos consultórios pacientes com essa dificuldade de dizer não aos filhos. Bem ao contrário até do filme, onde ali tem uma família que sabe dizer não e que, enfim, resolve criar um dia do sim. Mas fato é que a situação que a gente vive, né, com os pais, com as famílias e com as crianças hoje, atualmente, é uma situação bem diferente, assim. Tem chegado para nós muito, assim, é muito comum isso, né, famílias que não conseguem se posicionar em relação aos filhos, né, não conseguem dizer não, né, e aí criam não um dia do sim, mas uma vida de sim, né, talvez, né, Sim. fazendo uma ponte com o filme. E que é uma situação bastante ruim, assim, bastante ruim. E por quê? Como é que acontece isso, né? Eu acho que quando a gente para olhar, para observar as situações que acontecem com essas famílias, a gente vê muito, assim, famílias que vêm de uma educação muito rígida, né? Ou ainda de uma educação rígida, talvez não muito mais rígida, e que resolvem, de repente, fazer diferente com os filhos, né? E Uhum. aí, no meio desse processo de querer fazer diferente, eles se perdem, né? Eles se perdem, né? E perdem as referências do que é educar os filhos, né? E Sim. até do papel que eles têm em educar as crianças, né? E aí a gente fica diante de um fenômeno social, um fenômeno mundial até, que a gente tem chamado de uma certa deserção da paternidade dos pais, Uhum. né? Quer dizer, os pais então que, enfim, abdicaram ou perderam a referência de uma educação rígida que tinham antes, né? Querem um novo lugar, um novo tipo de relação com os filhos, onde seja uma relação mais próxima, seja uma relação mais baseada numa amizade, mas Uhum. não conseguem fazer, né, um trabalho, vamos dizer assim, de educação da criança, né? Sim. E aí se perdem completamente, né? E aí realmente, ao não conseguir dizer não, né, ao não conseguir dar limites, né, Uhum. eles se deparam com uma situação em casa extremamente complicada, né? Sim. Porque uma criança a qual não se consegue dar limites, né, é uma criança que ela vai tomando conta aos poucos do ambiente familiar, das questões familiares, das regras familiares, Sim. e lá pelas tantas é a criança que está ditando as regras Perfeito. familiares, Perfeito. né? Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão RS, pelas dicas. É uma situação realmente bastante delicada, né? Esse limite, essa linha tênue entre o sim, a amizade com o filho e a criação. Muito obrigado pela gentileza da sua entrevista. Ok, obrigado você.